Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo Entre Folhas. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque vai ser a primeira tag aqui do canal. Eu vou fazer agora a tag dos 50%, já que acabamos de chegar na metade do ano e eu vou mostrar para vocês até aqui tudo que eu li nesse ano, respondendo as 15 perguntinhas da tag, tá certo, pessoal? Então, vamos começar aqui. Bom, a primeira pergunta é o melhor livro que eu li até agora em 2021. Gente, na minha opinião, o melhor livro que eu li até agora, que eu mais me apaixonei, que eu gostei demais de ler ele, foi Nix, tá? Porque esse livro, ele tem um ar que eu não consigo encontrar em nenhum outro livro. Ele é um livro que ele é engraçado, ao mesmo tempo que ele tem uma história muito boa e me cativou do início ao final. Ele não é um livro exatamente curto, mas eu devorei ele porque ele é um livro muito gostoso. É uma recomendação minha para você que quer comprar um romance. É o melhor romance assim, que eu li nos últimos tempos. Inclusive ele é um livro que muita gente elogia, até tem aqui uma página só de alguns elogios de grandes jornais aí que fizeram resenha dele. Gente, esse livro é sensacional, para mim não tinha como eu colocar outro livro por questão pessoal mesmo, tá? Então até agora esse foi o meu livro preferido que eu li esse ano, mas tiveram outros livros que foram incríveis, tá certo? E vamos para a segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora em 2021? É a minha saga preferida, é o meu livro preferido de todos os tempos, que é esse aqui. A melhor continuação que eu li esse ano foi da saga de Duna, que é simplesmente sensacional. É o meu livro preferido, porque eu gosto demais de ficção científica, e se esse livro parasse só aí já era o suficiente, mas ele não para só aí. É um livro que ele é completo por ter todas as questões políticas, filosóficas e inclusive de outras coisas até biológicas dos planetas que ele fala aqui. É um livro completo, tá? Então é uma jornada inteira você ler Duna. Esse livro que de longe é o meu livro favorito, assim. Eu li o segundo livro dele esse ano. Eu não mostrei ele aqui, ele é a continuação do primeiro. A história dos dois, elas se completam, é um ciclo ali. A história de Duna não termina só nesse aqui. A gente pode dividir Duna, a série Duna, em alguns arcos, e o primeiro arco pode-se dizer que termina no segundo livro. Então foi o segundo livro de Duna que foi a minha continuação favorita de se ler em 2021. Mas tiveram algumas continuações bem bacanas que eu li esse ano também. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito? Gente, lançou A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias, que eu queria demais ler esse livro. Eu ia comprando ele agora no Prime Day. Não comprei por mero detalhe, assim, mas é um livro que eu queria demais ler. Da Catherine Mansfield. Esse livro ele é muito premiado, tem vários contos dela que são muito bons. Eu queria demais ter lido essa edição nova que saiu na metade desse ano, mas infelizmente eu ainda não consegui. Vamos agora para a terceira pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, o livro que eu coloquei como sendo o mais aguardado do segundo semestre é esse aqui. Esse é o livro mais aguardado para mim que eu quero ler nesse segundo semestre. Eu coloquei ele como um dos livros de meta de segundo semestre aí para eu ler. Provavelmente eu vou ler nas férias de dezembro. E cara, é um livro que não tem nem o que falar. O que falar dos Miseráveis? Esse é um dos livros mais premiados de todos os tempos. É um dos livros que fomenta a personalidade de muitas pessoas. Então eu quero demais ler. A única coisa que está me impedindo até agora é isso aqui, ó. O livro é gigantesco, tá, cara? Então eu ainda vou ver um tempo aí para ler esse livro no segundo semestre, mas ele é um livro assim especial, porque eu quero demais ler esse livro no segundo semestre. O livro que mais me decepcionou esse ano, bom, eu não diria decepção, mas é porque o que eu esperava ler desse livro era totalmente diferente do que eu acabei lendo. Eu esperava ler em Boy Erased uma coisa mais jornalística, um conteúdo mais jornalístico para expor algumas situações da igreja, mas até que se viu um pouco para o propósito dele. Nesse livro aqui, o autor, que é o Garrett Conley, ele passou por uma situação na vida dele, ele é gay, e ele passou por uma seguinte situação na vida dele. Os pais dele colocaram ele num programa meio que para
para fazer ele deixar de ser gay, para meio que fazer ele passar por uma cura gay, o que é uma coisa meio absurda. Eu esperava que tivesse um conteúdo mais jornalístico, como por exemplo a gente tem naquela história de Spotlight, por exemplo, que é um conteúdo jornalístico que vai expor algumas ações de pedofilia da igreja, mas ainda assim é um livro bacana, mas a questão de decepção é meio que pelo que eu esperava e pelo que foi. Não quer dizer que o livro não seja bom, muito pelo contrário, ele é um livro muito importante para a gente ter noção que existe esse tipo de coisa mesmo. Inclusive aqui no Brasil, esse cara, ele passou por essa situação nos Estados Unidos, mas a gente sabe de várias situações idênticas que passam aqui no Brasil, as pessoas, tá certo? E o livro que mais me surpreendeu? Bom, esse aqui, de longe, é o livro que mais me surpreendeu, porque tudo que eu esperava dele era algo completamente diferente e, na verdade, ele me deu muito mais do que eu esperava. Eu esperava de Solaris uma experiência mais de ficção científica com relação só a uma viagem no espaço, algo assim, bem Star Wars, sabe? Algo assim, mas na verdade não tem nada a ver. Mas ele é muito melhor do que isso. A gente se depara nesse livro com várias questões filosóficas, tem uma discussão, tem coisas que fazem você pensar mesmo, assim. Esse livro ele é completo em tudo que ele tenta fazer. É de longe assim um dos livros que mais mexeu comigo. Eu adorei ler esse livro esse ano. Foi realmente o livro que mais me surpreendeu, porque o que eu esperava dele, o que ele me deu foi muito mais. Ele me deu muito mais do que eu esperava, tá? Solaris, que coisa boa foi ler você esse ano. O novo autor favorito que lançou o primeiro livro nesse semestre é o que eu conheci recentemente. Cara, eu ainda não tinha lido nada dele, mas pra mim se tornou assim o meu autor favorito. Eu quero ler mais coisas dele, que é o Thomas Mann. Eu gostei demais de ler os Buddenbrook. Eu terminei de ler esse livro essa semana, quinta-feira para ser exato. Eu tô gravando isso no domingo. Cara, e que livro maravilhoso de ler. Eu acho que nunca mais vou ter uma experiência idêntica a ler os Buddenbrook. Esse livro é muito bom. Eu quero ler mais coisas do Thomas Mann. Eu quero ler A Montanha Mágica, quero ler Morte em Veneza. Tem muita coisa dele que eu quero ler por causa dos Buddenbrook. Eu conheci ele agora. Então, começou agora a minha relação com esse autor aqui, que deve parar só lá pro futuro, quando eu terminar de ler tudo dele. Eu gostei demais de ler as coisas dele. A oitava pergunta é a sua quedinha por um personagem fictício mais recente. Cara, eu não consigo responder porque acabou que eu não tive esse personagem. Não teve um personagem que eu acabei criando um crushzinho, uma quedinha, então não tem como eu responder essa pergunta porque eu simplesmente não criei, tá? A nona pergunta é um personagem favorito recente. Cara, pra mim o meu personagem favorito recente de livro que eu li saiu desse livro aqui, que é Crime e Castigo. O meu personagem preferido é o Hazumi Kim. Cara, que personagem maravilhoso que é o Hazumi Kim. O clima do livro, ele não é leve, mas toda vez que ele aparece, ele fica leve. Então ele deixa o clima do livro muito melhor de ser lido. Gostei demais de ler esse livro. E um dos motivos de eu gostar de ler esse livro foi o Hazumi Kim. Eu gostei demais, assim, desse personagem, me agradou muito. E é, pra mim, o ponto alto desse livro, tá? Esse livro que é maravilhoso, ele faz a gente pensar em muita coisa. Que livro bom que é Crime e Castigo. Dostoiévski, ele já é altamente conhecido por esse livro, por livros como Irmãos Karamazov, por O Idiota, Memórias do Subsolo. Ele é um autor realmente assim renomado. E esse livro aqui é um dos livros dele que mais ganhou fama por ser o absurdo que é. Então, desse livro, o meu personagem favorito foi o Hazumi Kim. A outra pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. É um livro que eu não tenho, eu li ele no finalzinho do ano passado, mas eu coloquei ele porque ele foi o único livro que me fez chorar na minha vida inteira, que foi O Caçador de Pipas. Cara, esse livro ele é muito emocionante e eu gostei demais de ler ele. É um livro que teve até um momento que eu falei com o meu amigo que me emprestou o livro que estava chato, mas que logo após eu enviar esse áudio, assim, as 20, 30 páginas seguintes, o livro teve outra pegada, assim, foi muito melhor. E ele é um livro emocionante e foi o único livro que me fez chorar até hoje na minha vida inteira, tá?
Décima primeira pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Cara, eu gostei demais de ler O Trono de Fogo da saga dos Kane aí, né? As Crônicas dos Kane, que é um livro do Rick Riordan, autor de Percy Jackson. Então, eu gostei demais de ler esse livro porque o Rick Riordan, ele é um historiador, então ele tem muito conhecimento quando ele escreve sobre mitologia, essas coisas, e ele escreveu nessa Crônica dos Kane sobre mitologia egípcia. Eu gostei demais de conhecer o mundo da mitologia egípcia e navegar nessa história super cativante. Muito boa mesmo essa história. Esse é o segundo livro das Crônicas dos Kane e são 3. Eu tenho os 3, li os 3 esse ano. Então, para vocês verem como eu gostei, tá? Na verdade, o primeiro eu li no final do ano passado e os outros 2 eu li esse ano, mas eu adorei ler esse livro, ele me fez muito feliz enquanto eu estava lendo ele. 12ª pergunta, melhor adaptação cinematográfica de livro que você assistiu até agora em 2021. Gente, vai acabar sendo repetido essa, porque foi a melhor mesmo adaptação cinematográfica que eu acabei assistindo, que é a adaptação cinematográfica de Solaris. Mas é a adaptação cinematográfica antiga, do filme russo de 1972. O filme é absolutamente fiel ao livro, então não tinha como eu dizer que era outra adaptação a melhor que eu assisti, porque ele é super fiel ao livro e o livro ele é incrível. Então essa adaptação cinematográfica é muito boa, mas infelizmente assim, não é um filme que acabou envelhecendo bem. Então ele se torna cansativo para quem vai assistir ele hoje em dia, mas ele tem o seu valor artístico, é um filme muito bom mesmo. Quem quiser assistir pode assistir Solaris, nem sei de que diretor é, vou até dar uma olhada aqui. Do diretor Andrei Tarkovsky. Então, olha, podem assistir esse filme. Quem leu esse livro pode assistir porque ele é super fiel ao livro, tá? Vamos para a próxima. Já vou ficar em mãos porque a pergunta é a minha resenha favorita desse primeiro semestre. E como é a única resenha que eu fiz, não tem como ser outra, mas também pelo motivo do trabalho que eu tive para escrever a resenha de Solaris. Eu assisti os 2 filmes, entre outras coisas, li artigos sobre o livro, pesquisei bastante, não só li o livro, como fui pesquisar, fui atrás para conseguir fazer um vídeo super legal para vocês. Espero que vocês, inclusive, tenham gostado dessa resenha de Solaris. Foi a minha resenha favorita pelo trabalho que eu tive de construí-la. Então, acabou sendo a resenha de Solaris a minha resenha favorita desse ano. Vamos para a próxima. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Olha, eu deixei de mostrar esse livro para vocês na outra pergunta, que era a sequência de Duna, porque eu queria mostrar para vocês nessa, que é o livro mais bonito. E olha só, na minha opinião, esse é o livro mais bonito que eu ganhei esse ano, tá? Minha mãe me deu esse livro. Esse livro é maravilhoso de lindo, cara. Olha que capa lindíssima desse livro, que é O Messias de Duna, que é o segundo da saga de Duna. Muito bonito mesmo. Eu falo pra todo mundo que pra mim essa é a capa mais bonita de todas que eu já vi na minha vida. Eu adoro essa capa. Principalmente porque eu gosto muito de azul, é a minha cor favorita, então não tinha como ser outra, né? De longe, assim, uma capa muito bonita. Eu gosto demais dessa mistura de cores que tem na capa, esse azul com esse vermelho. Tem até um verde aqui, esmeralda, sei lá, muito bonito, tá? E vamos para a última pergunta, que é os livros. Quais são os livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu já mostrei para vocês Os Miseráveis e vou mostrar para vocês alguns outros aqui que acabaram chegando. Até já fiz unboxing e tudo mais. Alguns dos livros que eu tô lendo e quero muito terminar nessa metade de ano. Eu tô lendo Ficções do Borges, que é um autor argentino super premiado, maravilhoso. Borges, ele tem uma escrita muito difícil, mas que vale a pena quando você compreende o que ele está falando. Tô lendo agora Brasil, uma biografia. Eu falei que ia ler e tô lendo agora. Tá muito bom, cara. Que isso, que leitura maravilhosa. É realmente um olhar diferenciado da história do Brasil. Gostei demais de começar a ler esse livro. Eu acho que logo eu tô terminando ele, pelo tanto que eu gostei. Quero terminar de ler O Retrato de Dorian Gray. Tá? Eu li muita coisa a respeito do Oscar Wilde e acabei gostando demais da história dele.
Futuramente, inclusive, quero comprar a biografia dele. E isso fez eu me interessar bastante pelo retrato de Dorian Gray. Quero terminar esse livro na metade desse ano aí, que está por vir. Esse livro do Paulo Leminski, estou muito ansioso para ler, já li várias coisas esparsas assim, mas quero demais ler ele como um todo, que eu gosto demais de poesia, já falei para vocês. Tem esse livro do Luther King, tá? Quero ler nessa metade de ano também. Tem também Matéria Escura, são os livros que eu mostrei para vocês que chegaram, e o livro do Marighella, né, da biografia do homem. Essas são as coisas que eu queria ler. E, gente, essa foi a tag dos 50%, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu tentei colocar uma variedade maior, acabou que Solaris apareceu em 3 posições ali, mas era mera coincidência, mas espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueçam de deixar o gostei, de curtirem a página aí, se inscreverem no canal e comentarem o que vocês acharam e compartilharem para outras pessoas amantes de livros, que é muito importante essa parte, para crescer aí a página, para um monte de gente nova chegar, tá? Eu queria agradecer a vocês porque o último vídeo acabou sendo o vídeo mais visto da página do Instagram, então foi muito bom para mim isso, gostei demais, foi gratificante gravar aquele vídeo e saber que ele está dando resultado é mais gratificante ainda, tá? Obrigado e até logo.